Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo da Silva Batista. Eu sou casado com Amanda Batista, pai de José e Joaquim, e sou da comunidade de Santa Luzia, católico, né? E gostaria de estar partilhando com vocês um milagre que eu recebi esse ano, né? E, na verdade, um presente de Natal. E, claro, né? Todos nós temos um milagre para partilhar. Mas esse é um milagre na minha vida muito especial. Vou contar, eu tenho 42 anos e quando eu tinha 11 anos de idade, eu tive uma pneumatocele no pulmão direito e na época deu uma bolha no pulmão, né? E os médicos, fiquei internado durante uns 30 dias e, passei por alguns exames, tomei antibiótico e o médico falou para o meu pai e para minha mãe que talvez eu teria que operar caso eu não expelisse a secreção que estava dentro da bolha que se formou devido a essa pneumatocele. Então, passou um tempo, o médico deu um prazo e no último dia do prazo que o médico deu, eu expeli a secreção. E, fiquei bom com antibiótico, e fui para casa, né, e fiz fisioterapia e fiquei bem a minha vida até os meus 21 anos de idade. Quando eu tinha 21 anos, eu fiquei novamente doente, né? Só que na época eu comecei a expelir secreção, né? Comecei a ter tosse, muita tosse e saía secreção, saía catarro. E eu achava, falei, cara, que isso, né? E fiquei durante um tempo assim e comecei a procurar os médicos, né? Fui no médico, a médica logo quando bateu uma radiografia, ela constatou que aquela bolha que eu tinha, né, que ela voltou a infeccionar. E, e daí ela falou, olha, você tem que operar para remoção dessa bolha e seu caso é cirúrgico mesmo, né? Vou encaminhar você para um cirurgião torácico, só que na época eu não tinha plano de saúde e E daí, na verdade, o meu médico era de outro plano, então eu tive que trocar de plano. Então minha irmã foi e trocou de plano, que era um médico muito antigo que me acompanhava, um pneumologista, e daí ela trocou de plano. Só que o plano tem a carência, todo plano tem uma carência, né? Então o médico falou, então vamos fazer uma fisioterapia, né, para poder esperar esse prazo. Daí eu comecei a fazer a fisioterapia e, fazer a fisioterapia, expelir a secreção e fiquei assim vivendo durante um tempo. Só que aí, alguns vasos do pulmão, eles se romperam. Então eu tive que o médico tive que ir para o hospital de maneira urgente, né? Devido a comecei a expelir sangue pela boca, né? E daí era preocupante. Falei com o médico e o médico falou: olha, ele vai ter que operar, não tem jeito. Ele vai ter que operar, a senhora vai ter que ver como vai fazer. E daí a gente foi pro Hospital Ordem Terceira da Penitência, lá no Rio de Janeiro, e comecei a fazer alguns exames. Fiz uma broncoscopia, né, para poder. É como se eles fazem uma espécie de um congelamento dos vasos, né, no pulmão, para dar um tempo assim para eu poder ir para ser operado, né? Daí minha mãe conversou com o médico, pediu ajuda a ele, até porque os custos eram muito altos e minha família não tinha condição de arcar e o prazo do plano da carência ainda não tinha se cumprido. Então, minha mãe pediu ajuda a esse médico que era muito amigo nosso, né? E ele falou com um amigo deles, um Sérgio Sardinha, no Hospital Público Souza Aguiar, lá no Rio de Janeiro. E ele foi e
falou, olha, foi numa sexta-feira à noite. Ele falou, olha, manda ele para cá que eu vou operar ele. E daí ele foi, já estava acabando o plantão desse meu médico. Ele foi, me operou, e daí eu fiquei um tempo no CTI, né, com dreno no tórax, aqui na região do tórax. Fiquei com 2 drenos, né? E daí fiquei um tempo ali no CTI e fiz diversas cirurgias, né? Durante esse tempo lá que eu fiquei. Depois eu fui para o quarto, fiz mais alguns procedimentos e cirurgias, até que os drenos não deram certo, então eu tive que fazer o médico teve que, na verdade, abrir o tórax aqui, tirar algumas costelas e fazer a abertura da cavidade aqui no tórax, porque dessa maneira seria mais fácil para poder fazer a limpeza do local, né? Porque não estava contendo a infecção, né? Fazer a limpeza e também, né, com o tempo essa iria se fechar sozinho, né? Só que aí eu fui para casa, depois passado um tempo eu fui para casa e fiquei convivendo com esse problema e acabou dando fístula, né? Fiquei com fístula na pleura e daí o médico falou que eu teria que ficar com um dreno até poder fechar a fístula. Isso passou 21 anos. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia mais ou menos. Ó, aqui é a radiografia, tomografia aqui do meu pulmão. Aqui mais ou menos aqui é 1/3 do pulmão que foi removido. Aqui as costelas que eu não tenho mais, né, que foi removida. E aqui era o espaço vazio que ficou. E aqui por cima aqui da pleura é onde que estavam as fístulas. Aqui tem mais um exame que dá para ver aqui, ó, a sonda que eu tinha aqui nessa cavidade que passava aqui por fora aqui, né, do tórax e ia lá dentro. Então, com essa sonda aqui, uma sonda Foley, eu conseguia fazer a limpeza. Então, eu vivi 21 anos com esse dreno, né? E até que eu, graças a Deus, aqui em Santa Catarina, quando eu cheguei aqui em 2017, eu não consegui nenhum cirurgião torácico, né, na rede pública, mas eu fazia sempre o acompanhamento, né, no posto de saúde, até que agora, em 2025, eu fui chamado para, na verdade, 2025, eu fui chamado para poder fazer a consulta com uma médica cirurgiã em Joinville. E daí ela, né, ela não conhecia o meu caso, claro, né? E daí ela fez diversos exames, traqueoscopia, fez tomografia, né? E não constatou nenhuma mais fístula no meu pulmão. Então isso é um grande milagre na minha vida, graças a Deus. Dedico à minha mãe, que, né, que me acompanhou todo esse tempo, a minha família, minha esposa, meus filhos, né? Todos que rezaram por mim e, e dizer o quanto é importante é a nossa fé, porque sem ela, né, nada disso eu teria conseguido, né? Que foi uma grande graça de Deus na minha vida, que eu estou querendo partilhar com vocês e dizer que às vezes a doença aparece, mas a gente não pode parar. A gente não pode parar a sua vida, porque isso aconteceu comigo, eu tinha 21 anos, né? Isso passou 21 anos, eu tenho 42 agora. Então, nunca parei, nunca deixei de viver a minha vida, né? Eu procuro sempre na comunidade que eu tenho, né, participar das pastorais. Participei do último cerco de Jericó, assim de outros cercos que eu também já participei, mas nesse cerco de Jericó eu fiz de uma maneira especial, né? Fiz com mais compromisso com Deus, participei de todas as adorações, fui em todas as missas,
Então, tudo isso, o meu trabalho, o meu servir na igreja, né? É, o fato de eu ir à missa, né? Então, tudo isso ele me ajudou, a minha convivência na minha comunidade, tudo isso me deu essa, com certeza, se converteu nessa minha cura, né? Por eu participar dessas pastorais na minha igreja, desses movimentos. Então, por isso que eu gostaria de testemunhar com vocês, porque às vezes vocês podem estar passando por, sei lá, às vezes não é um problema de doença, mas qualquer dificuldade que for, tenho certeza que se você participar de uma pastoral, que se você servir a Deus, se colocar à disposição, né, procurar conviver, né, com a dificuldade, não sei qual que você está vivendo, com certeza Deus vai, em um momento, vai te honrar, porque a gente vê muitos testemunhos, né? Até mesmo na Bíblia, né? Uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 18 anos e ela, né, estava em meio à multidão e assim como ela tocou na orla do manto de Jesus, ela foi curada. Então, com certeza, é, com a nossa fé, e eu passei 21 anos com esse dreno, e agora, para a honra e glória de Deus, foi retirado. Então, não tem milagre maior, cura maior que acreditar nesse nosso Deus, né, que nos ama, que é misericordioso, né, como diz aquela música que a gente cantou muito agora no Cerco de Jericó. Cura Jesus, se o Senhor quiser, mas se ele não quiser, eu ainda o adorarei. Então, esse vídeo que eu queria deixar para vocês, essa mensagem, tá bom? Fiquem com Deus aí.